Bom dia, Lag Baomer Sameach. Um dia de muita brachá. Hashem dê pra gente todas as brachot, em mérito do Shem Bar Yochai. Amém. Vamos começar a parashá dessa semana? Tchau, bom dia, Balu. Então, essa parashá, da metade para frente, ela é bem conhecida, porque a gente lê ela nas festas, porque ela tem a descrição de todos os sacrifícios que se faziam nas festas. Sukkot, Pesach, Sfirat HaOmer está nessa parashá. Então, sempre que chega a Pesach, Shavuot, Sukkot, a gente vira a Torá e lê um trecho da parashá que a gente está lendo agora nessa semana. E também, justo nessa parashá, fala sobre a mitzvah do Omer, que coincide que agora sim a gente está no Omer. A gente lê as parashot da semana, elas não coincidem necessariamente com as festas. A gente lê a história do Egito, não necessariamente em Pesach. Mas a mitzvah do Omer, ela é lida durante os Sfirat HaOmer. Então, vamos começar do início. A parashá se chama Emor. Emor significa dig. Todas as vezes, diga. Todas as vezes a Torá fala, centenas de vezes a Torá fala, vai dar Hashem el Moshe lemor. Hashem falou para Moshe, dizendo. O que quer dizer dizendo? Se você fala dizendo. Dizendo normalmente significa que é para ele repassar adiante. Essa parashá, ele usa uma linguagem um pouco diferente. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem falou para Moshe, Emor el Kohanim, diga aos Kohanim. Então, logo, o Rashi, ele se atenta a essa palavra Emor, e em seguida ele fala Ve'amar, tá uma redundância, diga e diga. Então ele fala, aqui tem uma frase importante, Lehazir Gdolim Alaktanim. Significa que os adultos, eles têm a obrigação de advertir as crianças. Nessa mitzvah em especial, qual que é a mitzvah que vai aparecer? Que um pai, Cohen, que tem seu filho, Cohen, ele tem que ensinar, mesmo que o filho ainda não tenha a obrigatoriedade de cumprir as mitzvot, como um adulto, etc., mas ele vai ter que cuidar para que seu filho não se impurifique com o morto, por exemplo. Então, essa mitzvah, os pais têm que ir lá e ficar de olho nos seus filhos. Existe uma outra mitzvah, que é a mitzvah de Chinuch, a mitzvah de educação. Só que a mitzvah de educação, número 1, ela é genérica, ela se aplica a todas as mitzvot. E número 2, existe até uma discussão até que ponto é essa obrigatoriedade, se ela é da Torá ou dos sábios. Mas nessa mitzvah em especial, tem aqui a obrigação que os pais eles têm que orientar os seus filhos a não se purificarem. Até aqui, tá fácil. Tudo isso é Moisés que falou. Hashem falou para Moshe para dizer para eles. E a linguagem que a Guimará usa é lehazir gdolim alaktanim. A palavra lehazir é muito parecida com a palavra que hoje a gente está celebrando, que é Zohar. Lehazir. A palavra Zohar significa, essa é com você, cabalista? Luz, irradiar, lehazir, esplendor. Então, aqui a Torá já está dando a dica para nós qual é a maneira da gente educar. Você pode educar falando, dando bronca, mas isso não é educar. Educar significa iluminar, trazer luz. Você, seu exemplo, você fazer aquilo com luz, com alegria, essa é a maneira que você pode, Gdolim, os adultos, eles podem inspirar as crianças. Então, essa é a dica aqui, os sábios dão para a gente, você quer ensinar, tem que ser lehazir, tem que ser através da luz, através do exemplo, e não do contrário. Então, aqui já é uma dica muito importante. Qual é, então, essa mitzvah? Essa mitzvah é específica aos Kohanim, que eles não devem se impurificar com o morto. Quais são as exceções? As exceções são os parentes mais próximos. 2 detalhes. Detalhe número 1, não é opcional. Tá bom? Normalmente você não pode, mas já que é alguém muito próximo, você pode. Não, é uma mitzvah. Você deve. Você deve se impurificar com os parentes próximos, lo além que não precisemos. Imó, aviv, mãe, pai, Deus nos livre, filho, filha, irmão, a irmã não casada, e a esposa dele, ele pode se impurificar e deve se impurificar lo além. Detalhe número 1, então, que é uma mitzvah ele se impurificar nessas situações. Número 2, um Cohen, quando ele vai visitar o cemitério, vocês já devem ter visto,
que os Kohanim, os parentes próximos dos Kohanim, são enterrados nas bordas, nas pontas, para que eles possam visitar. Porém, o detalhe número um, por que está dessa forma? Porque o Cohen não pode dizer, bom, já que hoje, Deus nos livre, é o enterro do meu parente próximo, ele está lá no meio, então eu posso me purificar. Eu vou passar por outros túmulos e não tem problema. Não, é exclusivamente para aquele parente. Não se purificar para qualquer outra pessoa para chegar no parente. Por isso eles ficam nas bordas. Mais um detalhe, essa permissão é até, a linguagem é listometagolela, até ser enterrado. A partir do momento que ele for enterrado, o Cohen já não pode mais se purificar. Então, não é que ele está na borda e o Cohen pode se aproximar, chegar mais perto, que a gente falou ontem, justo de 2 metros de distância, ou estar embaixo de uma mesma árvore, um teto daquele falecido. Você não pode. A permissão é unicamente durante aquele momento até concluir o enterro. Então, por isso, mais motivo que eles estão nas bordas, não é para a pessoa, o Cohen, se aproximar literalmente, mas ele estar próximo, mas não literalmente menos de 2 metros ou embaixo de uma mesma árvore ou teto. Se o Cohen ele falar, não, eu quero, mesmo assim eu vou me abster Por isso tem a aí, mitzvah. aí ele sim vai estar transgredindo. Exatamente. Que é a mesma Torá que fala que não pode, a Torá fala, nesse caso, não que você pode, sim que você Deve, né? deve. Agora, o Cohen Gadol, nenhuma circunstância. O Cohen Gadol só, no único caso do Cohen Gadol é quando tem um Met Mitzvah, que é o próximo caso que eu já ia dizer, que isso se aplica a qualquer Cohen, mesmo Cohen Gadol, que se tem um Met Mitzvah. Eu dei o exemplo do que é o Met Mitzvah. No modelo antigo, você está andando no meio do caminho, você vê um cara caído, Deus nos livre. Aí você precisa enterrar ele, não tem ninguém para enterrar. Hoje é quase impossível dessa situação acontecer, mas sim, já aconteceu. Um Yehudi está sendo enterrado no cemitério Goi, Deus nos livre, ou ele está prestes a ser cremado, Deus nos livre, e só tá você para cuidar e tentar dar um jeito, você precisou se aproximar e pegar e não tinha, aí tudo bem, isso é um met mitzvah, está salvando literalmente para que ele possa ser enterrado conforme as leis da Torá. Isso até um Kohen Gadol, ele deveria se, aí sim, sem dúvida nenhuma, mais ainda, ele deveria se purificar. É uma mitzvah que você não pode deixar passar. Em seguida, a Torá traz para a gente uma outra mitzvah, que ela é relacionada a uma prática idólatra que havia antigamente, que a pessoa, quando Deus nos livre, alguém falecia, havia uma prática idólatra da pessoa raspar os pelos da sua pele, sua barba, etc. E, às vezes, a pessoa até fazia um tipo de tatuagem. Ou eles faziam, cortavam as suas carnes, eles faziam marcas. Eu já vi uma vez uma reportagem, uma revista, muitos anos atrás, de tribos aí, quando alguém falece, eles vão lá e começam a se autoflagelar. Então, a Torá proíbe esse tipo de prática. É uma mitzvah fácil de cumprir, né? A gente não tem essa prática, então é uma mitzvah fácil. Tá aí, Deus nos livre, se alguém falece e você se abster disso, tem aí 2 mitzvot que você fez, mitzvot fáceis. Mas qual que é o significado por trás dessa mitzvah? Então, quando alguém falece, Deus nos livre, a gente sim corta. O que a gente corta? Só a roupa. E a gente faz questão de cortar a roupa. Por quê? Porque a demonstração é, sim, nós estamos chateados porque a roupa daquela pessoa, nesse momento, se rasgou. Só a roupa. É só o corpo que se rasgou. Só o corpo que já desse momento ele se afastou. Mas a alma, ela continua 100% presente. Na hora que você vai, Deus nos livre, o idólatra, ele vai lá, ele corta seu próprio corpo, que é a roupa que Hashem lhe deu, o presente que Hashem te deu, na verdade, nem é teu presente, é uma consignação que Hashem te deu, você não tem o direito de fazer isso. E você fazer isso simbolizaria que você está tão triste a ponto de você mesmo falar: para que eu sirvo? Para que eu vivo? Como se fosse que aquilo acabou. E nós que acreditamos na eternidade da alma, o corpo, na verdade, é só uma passagem, então não teria sentido, menor sentido ter esse tipo de atitude, de autoflagelação, para, né, sofrer até esse ponto pelo morto. Tem regras muito claras. A Torá, ela orienta a gente em todas as áreas. É a mesma Torá que fala que sim, você deve, Deus nos livre, sim lutar, e tem lá o Shivá,
Shloshim, Deus nos livre, e os 11 meses de Kadish, um ano inteiro de luto, a Torá coloca regras que é até difícil de falar elas, mas, por exemplo, está escrito que são 3 dias de choro, e não mais. A pessoa não pode, sim, lutar mais do que o necessário. Ou seja, a Torá está lá e fala para você, você tem que regular suas emoções. Ah, mas eu estou muito chateado. A Torá vai lá e fala para você, saiba que por mais duro que seja, a alma continua. Por mais difícil que seja, se você sofrer demais, isso pode, Deus nos livre, atrapalhar, inclusive, aquela outra pessoa. Eu vi uma frase muito bonita, de que, acho que eu comentei ontem, Amakom enachem etchem, Deus nos livre, quando alguém falece, a gente sempre consola a pessoa no plural. Mesmo que seja um único indutado, se fala etchem, em hebraico, vocês. Por que vocês? É só um. Na verdade, durante esse momento, tem dois que estão se lamentando. Um é a pessoa que está aqui, o outro é o próprio falecido. Por que ele tá se lamentando? Ele está se lamentando porque ele quer dizer o seguinte: gente, eu estou bem. Agora eu estou no mundo da verdade. Não fica tão triste. Está tudo certo. Mas eu lamento não poder contar isso para vocês de um jeito que vocês possam entender. Então, os dois estão se lamentando de formas opostas. A gente aqui embaixo se lamentando pela perda, e ele dizendo para a gente: você não perdeu nada. Vocês que estão aí meio, meio confusos. A famosa analogia que tem de dois bebês que estavam na barriga, os gêmeos, e aí eles começam a ver que alguma hora eles vão ter que sair. E um vira para o outro e fala: peraí, como que você vai sair? Lá fora é perigoso. Eu vou ficar aqui. Fala: não, vamos lá, vai dar certo. E aí, de repente, chega um momento, a mulher vai para o hospital e o primeiro sai. E aí aquele que está lá dentro fala, ele escuta, falei para ele não sair. Olha, eu falei, aqui tá tão bom, tá agradável. Aqui somos nós. A gente acha que aqui é o mundo, tá certo? A realidade é o espírito. Claro que aqui a gente está aqui numa missão, temos que cumprir a nossa missão, mas saber que a nossa zona de conforto não necessariamente é a verdade absoluta. O Lama Emet é o mundo eterno, que a nossa alma vem aqui por um tempo para fazer a sua missão e depois ela volta de onde ela veio. Essa é a maneira que a Torá nos ensina. É claro que para nós, seres humanos limitados, é muito difícil da gente entender. Por isso, a mesma Torá fala que sim, você deve se lamentar, mas se lamentar dentro de os limites que a Torá nos colocou. Dúvidas? Dizem que a pessoa chega aqui chorando e quem está em volta ri. E quando vai embora, Ah, Boa, muito ele que boa. sai rindo e os os outros. outros ficam chorando. Boa. Hum. Muito boa. Muito boa. Falando dos Kohanim, a Torá continua dando para a gente regras em relação aos Kohanim. Primeiro, a Torá fala para a gente, Vekidashto, você deve dar Kedushá, santidade, para o Kohen. O que significa que Kohen ele tem prioridades. Não porque ele é melhor que alguém, e sim porque Hashem escolheu ele como Kohen. O que significa Kohen? Kohen significa aquele que está a serviço. Se traduz como sacerdote. E eles tinham, os Kohanim tinham especificamente, na época do Beit HaMikdash, etc., eles estavam lá representando o povo perante Hashem. Então eles tinham um status mais elevado. Nós não somos comunistas. Sim, temos coisas que são incomuns a todos nós somos irmãos, temos uma Neshama, e temos que ser tratados dignamente, etc. Mas existem diferenças dentro do povo de Israel, e cada um tem que reconhecer a sua diferença, os seus destaques e as suas desvantagens, eventualmente. E a Torá coloca para a gente que o Cohen ele deve ser santificado, ele deve ter as suas prioridades. Então, por exemplo, hoje em dia, o que significa isso? Quando você vai fazer um zimun, quando você acaba de comer uma refeição, e você faz aquele convite, vamos fazer o Birkat Hamazon, Rabotai, Nevarech, etc., então você dá prioridade para um Cohen. Você vai entrar no lugar, dá prioridade para o Cohen. Subir na Torá, dá prioridade para o Cohen. Então ele está aqui em serviço de Hashem, e você deve ter essa mitzvah de honrar o Cohen. Cohen como um juiz. Não é juiz, ele é um sacerdote, ele é alguém que representava o povo e representa o povo de Hashem, o povo perante Hashem. Então eles são aqueles que são permitidos de entrar no templo e fazer o serviço. Quem não era Cohen, ele ficava mais para fora. Então hoje não temos o Beit HaMikdash, então inclusive para você saber quem é Cohen,
A gente não tem hoje provas absolutas para saber quem é descendente de Aaron. Então, teoricamente, você poderia dizer, mas eu não posso falar que ele é Cohen. Quem pode realmente atestar e dizer, eu sou Cohen? Então, a verdade é que os direitos e deveres de um Cohen hoje, muitos deles só são, os deveres não, os direitos do Cohen só são miderabanan, de acordo com os sábios. Vamos supor, na pior das hipóteses, vamos supor que ele não é Cohen, ele ganhou uma honra que ele não merecia. Mas sem saber, ok? Antigamente, o Cohen ele iria comer trumá. Ele ia comer daquele alimento especial, ou halá, por exemplo, que era exclusivo do Cohen. E quem não era Cohen e comia tinha pena de morte. Então, como a gente não tem hoje esse grau de gravidade e transgressão, então, na pior das hipóteses, então, se alguém fala, eu sou Cohen, ou ele tem minimamente provas para isso, então você pressupõe que ele é Cohen. Na pior das hipóteses, ele subiu lá na frente, deu um abrahá para todo mundo, fez o birkat kohanim. E não é algo grave, claro que não deve fazer, se você sabe que você não é Cohen. Eu já contei várias vezes a história, a piada do cara que ele saiu da Europa, conseguiu fugir dos horrores, e aí ele chega nos Estados Unidos, ele fala, ninguém me conhece aqui, então eu vou virar Cohen. Ele chega na sinagoga, e a moda, alguém, sabe, opa. Ele sobe na Torá, fica todo feliz. E aí ele sobe na Torá, e depois que ele sobe na Torá, em primeiro ele vai para toda a sinagoga, quer que todo mundo dê a mão, abraço, beijo, escolha, tá bom? Termina a reza, o rabino da sinagoga, que já era um senhorzinho, que também veio da Europa, ele chama ele de cantinho e fala, Yankale, eu conheço você, né? Eu conheci teu pai, conheci teu avô. Olha, pelo que eu me lembre, você não era Cohen. Ele falou, Rabino, eu também lembro de você. Se você pôde virar Rabino, eu posso virar Cohen. Eu sou Rabino e Cohen, né? É aquela que chega um argentino, né? Ele faltou ser argentino. Você que Coelho Levi falou, não, eu sou Maftir. Maftir. Maftir é a aliá privilegiada. Con todo lo que pasó con nuestra comunidad, muchos se deben ter perdido que no saben que son Cohen y son, ¿verdad? A Porque gente tem como eu sei, alguém, por a exemplo, gente tem alguém aqui na sinagoga que no casamento dele, ele descobriu que ele era Levi. Porque foi pegar a ketubá do pai, ele sempre subiu na Torá, como Israel. Então, você tem ketubá, você tem eventualmente nos cemitérios, tem as mãozinhas. Mas também, olha que interessante, há um pouco tempo atrás aqui, alguém na sinagoga veio mostrar para mim o que a Hevra Kadisha, né, a marmoraria, tinha escrito para o irmão dele. E aí eu fui ver lá, tinha a mãozinha. Era Cohen. Não, marmoraria errou. Eu falei, quem colocou isso? Ele ligou, eles pediram desculpa e já tinham feito e tiveram... Ou seja, nada é absoluto. Nada é absoluto. Erros acontecem. Mas, se você tem certas provas para isso, eu, por exemplo, apesar do meu pai não ter nascido ortodoxo, ele sabia que ele era Cohen. Meu avô sabia que ele era Cohen. Porque é uma coisa que você passa de geração em geração. É absoluto? A gente não sabe. Mashiach vai ser o único que vai poder realmente atestar e dizer quem é quem. Pelo cheiro. Também, Mashiach, ele vai julgar pelo cheiro. E tem muitas pessoas que têm um sobrenome Cohen mesmo, né? Sim, mas tem muito Cohen que é goi. Por exemplo, o pai é Cohen e casou com uma não judia. O filho tem sobrenome Cohen, mas nem judeu é. É verdade. Então, não é a única prova. Pode ser um indício, um indicativo. Meu sogro, ele é Cohen, mas meu filho não é. Não, segue o pai. Então, está claro aqui na Torá, primeiro que segue o pai. Tudo que é de tribo é patriarcal. Por isso, quando você sobe na Torá, se fala o nome do pai. Ashkenazim, normalmente, tudo que você vai pedir, falar, você tem que falar o nome da tua mãe. Por quê? Quando a pessoa está viva, que viva por muitos anos, você fala o nome da mãe. Depois da pessoa falecer, Deus nos livre, fala o nome do pai. Para subir na Torá, é uma exceção que mesmo em vida você fala o nome do pai. Por quê? Porque é patriarcal. Porque subir na Torá, você quer identificar se ele é Cohen, se ele é Levi, etc. Mas todo o resto, durante a vida, é o nome da mãe. Para Ashkenazim. Tem a monja Cohen. Vamos lá. Agora,
tudo na vida você tem privilégios, direitos e deveres. Eu falei dos direitos. Eu falei a primeira coisa, mas na verdade isso vem em segundo lugar na Torá. Primeiro, a Torá começa a descrever as proibições do Cohen, que eu falei antes, de se purificar, e as proibições do Cohen em relação ao casamento. Quais são os casamentos proibidos para um Cohen? Então ele fala uma mulher zoná. Então zoná normalmente se traduz como uma mulher prostituta. Mas não é essa a tradução aqui na Torá. A definição de zoná aqui é diferente. Então, o que se enquadra numa mulher zoná? Então, esquece o adjetivo que as pessoas aprendem já, às vezes, primeiras palavras de um idioma que você aprende, mas aqui tem uma definição totalmente diferente. Então, uma mulher zoná tem algumas possibilidades, mas é uma mulher convertida, duas, uma mulher que já teve um relacionamento com um não-judeu. Então, nessas situações, ela se torna imprópria para um Cohen. E a próxima é uma mulher divorciada. Então, é uma situação um pouco complicada. Alguém não pode casar com importante. convertida. Então. Ele não pode casar com uma convertida. E o Cohen, ele não deve se casar com uma mulher que ela teve um relacionamento com um não-judeu. Então, hoje, você vai pegar, o cara é Cohen e vai eventualmente namorar uma mulher que já namorou e etc. Então é uma coisa a se verificar e é muito importante que ele saiba com quem ele está primeiro conhecendo. Antes de casar, com quem ele tá conhecendo, não vale a pena você conhecer, né, com um propósito, com a finalidade de eventualmente casar, alguém que não é apropriada para o Cohen. Tem outros adjetivos também, grushá, halalá. Então, grushá é a mulher divorciada, a mulher que recebeu um get. Halalá é... Bom, vamos lá. O que é mulher halalá? Se um Cohen se casou com alguém que ele não podia ter casado, a filha é halalá. E o Cohen, então, não pode se casar com essa filha. Então, toda essa verificação, quando o Cohen vai casar, ele tem que saber quem são os pais, quem é a moça, etc. Tudo isso se aplica para um Cohen homem. Uma filha de Cohen não tem nenhuma dessas restrições. Ela não tem nenhuma dessas leis, inclusive ir no cemitério. Cohen é patriarcal e a mulher não vai ter essas leis. O Cohen Gadol, a Torá fala que ele tem que casar com uma moça virgem. E muita gente se confunde e acha que um Cohen qualquer tem que casar com uma mulher virgem. Não. Ele pode casar com uma mulher, uma viúva. Ele pode casar com uma mulher que teve um relacionamento aleatório, digamos assim, com um homem judeu, não casado. Se ela se casou, então ela se divorciou. E aí não pode. Se ela teve um relacionamento aleatório, não é que não seja permitido, mas isso não invalida ela de se casar com um Cohen. Então, são várias leis em relação aos cuidados que o Cohen ele deve ter, e elas são pertinentes e muito importantes até os dias de hoje. São coisas que nós, rabinos, muitas vezes temos que lidar, que às vezes a pessoa é Cohen, nem sabe dessas restrições, e são assuntos extremamente importantes que vão afetar não só ele, mas vai afetar a família dele, as próximas gerações, como eu falei. Ele vai falar, tá, tudo bem, eu não me incomodo, mas a tua filha, eventualmente, não vai poder casar com um Cohen. O filho dele se torna Israel. Um filho de um Cohen que se casou com uma divorciada, por exemplo, Deus nos livre, então o que acontece? Aquele filho, ele chama Halal, e ele não é mais Cohen. Ele é Israel. Acabou. E para todas as gerações ele pode ter o sobrenome de Cohen. O pai dele era Cohen e ele não é Cohen. E ele, inclusive, pode ir no cemitério. Não é só uma multa que você dá para ele, você não vai mais ter os privilégios de Cohen. Ele deixou de ser Cohen, literalmente. As mulheres... bom, primeiro, tem dúvida se a mulher deve ou não ir para o cemitério, mas vamos dizer, uma esposa de Cohen... Não tem restrição, halachicamente falando, não tem restrição nenhuma. Existem costumes diferentes em relação às mulheres, dependendo. Podem pisar na grama. Se não vão no cemitério, mas aí são, digamos assim, costumes pela Kabbalah, costumes, depende da comunidade que você está, da mulher não ir, ou a mulher enquanto ela está grávida não ir, ou a mulher quando ela está nidá, quando ela está durante seu ciclo menstruado, não vai. Mas aí são costumes, não é restrição, não é proibido absolutamente como um Cohen. Por isso, inclusive, dependendo da situação, mesmo que a mulher eventualmente não vá, mas aí ela fala, não, bom, mas é uma situação, alguém muito próximo, Deus nos livre, ela vai. Então depende da situação, mas depende do... Caso ela vá, ela não tem nenhuma restrição como
filha ou esposa de Cohen. Não, não, essas regras que a gente falou de Cohen é só para o ano. Depois a Torá fala sobre os sacrifícios, e os Koanim que serviam, eles também tinham um pré-requisito muito aprimorado, um pré-requisito muito alto. Como chama? A régua é muito alta. O que significa isso? Que até o corpo físico deles, dos Koanim, não poderia ter defeitos. E a Torá, aqui nessa paraxá, descreve vários tipos de defeitos no corpo, que, eventualmente, de nascença, isso invalida o Kohen de fazer os sacrifícios. Ele não deixa de ser Kohen, ele pode, inclusive, comer dos sacrifícios, ele até pode ajudar o preparo das lenhas, etc., para que os sacrifícios sejam realizados, mas para entrar no Beit HaMikdash, ele tinha que ter, inclusive, o seu corpo perfeito, assim por dizer. E é uma coisa difícil da gente entender por que a Torá invalidaria alguém de servir no templo por certas restrições. Eu já dei shurim a respeito nos anos anteriores, não vou entrar agora, mas vamos aceitar pelo menos agora como um dogma, assim Hashem estabeleceu. Não estamos julgando ou menosprezando ninguém, mas você tem certos pré-requisitos, assim como você vai jogar futebol, se você não tem certas condições físicas, não estamos julgando ninguém, simplesmente você não tem as condições de servir aqui. Então, existiam essas condições, tanto para o sacrifício, quanto para os Koanim que iriam servir. A Torá descreve detalhadamente vários tipos de quais são chamados os eventuais defeitos, que isso invalidaria ou o Kohen ou o sacrifício. Essa sobrancelha se toca. Sim. Então, são coisas que não necessariamente influenciariam, não é que ele está com, Deus nos livre, faltando um braço, então você vai dizer, bom, você não pode... Não, é muito mais sutil do que isso, que nem você falou. Ele tem as duas sobrancelhas, são juntas, então isso já invalidaria ele. Então é uma coisa difícil da gente entender, mas Hashem, ele, acredito que assim, Hashem, ele escolheu quem vai servir ele. Quem não vai servir, Hashem já deu um sinal mínimo. Dá um outro exemplo, quem é canhoto também não poderia. Então são coisas que não afetam em nada a sua vida. Dizem que canhotos são até mais inteligentes, não sei se é mito, provavelmente é mito, né? Mas e são sinais que Hashem é um jeito, assim por dizer, você nasceu Cohen, mas Hashem escolheu determinados Kohanim que eles vão ser aqueles que vão representar o povo. Está dizendo aqui que no exército também tem que ser perfeito. Não sei, dependendo. Eu sei que para conseguir licença aqui não é tão difícil, né? Você pega o atestado que tem unha encravada, já dá para... Bom. E agora, vamos passar, obviamente não passei por todos os detalhes, mas mais para o final, do meio para o final da Paraxá, ela começa a descrever as festividades. Então, a primeira festividade, a Torá fala que você deve primeiro, a Torá traz para a gente o Shabat. A gente está falando de festividade, mas a primeira de todas e mais importante é o próprio Shabat. Trabalhe por 6 dias e no 7º você vai descansar. O Rashi, ele comenta de que o Shabat ele foi trazido aqui por um motivo muito claro, que é o seguinte, a gente vai começar a falar, aqui estão as festas. Eventualmente você vai deixar o Shabat de lado. Não, antes de qualquer festa, ele coloca o Shabat. Ele fala que se você cumpre o Shabatot, é como se fosse que você cumpriu todas as festas. Se você desprezou o Shabat, descumpriu com o Shabat, é como se fosse que você desprezou todas as festas. Não é para dizer, bom, então eu vou fazer só o Shabat e eu garanto, não preciso fazer as outras. Não é isso. Ele está dizendo a importância do Shabat, se fosse colocar numa balança, seria como se fosse o Shabat equivale a todas as festas juntas. Então, por mais que a gente vai falar agora das festas, não esqueça que semanalmente a gente tem algo muito, muito importante, a ponto que o dia mais sagrado do ano, que é Yom Kippur, qual é o apelido dele? Shabat Shabbaton, o Shabat do Shabat. Você não fala a festa do Kippur, fala o Shabat do Shabat. Você quer usar uma linguagem que fala o dia mais sagrado, o que você fala é o Shabat. Ou seja, Shabat realmente é o dia mais importante. E aí a Torá começa a falar, essas são as minhas, esses são os Moadim. Moadim são datas,
e Moadim também são encontros, que na verdade é os momentos que a gente se encontra com Hashem. A gente tinha a obrigação de Pesach, Shavuot e Sukkot, fazer a peregrinação, ir até Jerusalém, e nesses momentos estar lá presente no templo, ao lado do templo, cada um onde ele podia entrar, e etc., para mandar e fazer os seus sacrifícios através dos Kohanim, etc. Então, a primeira festa, seguindo o calendário bíblico, é Pesach. Então, não é Rosh Hashanah que a gente começa o ano. O começo do ano bíblico é Nissan. Confuso, mas é o mês que a gente saiu do Egito. Então, a primeira festa é o 14º dia do mês de Nissan. Você vai fazer o Pesach, o que significa de dia você faz o Pesach, à noite começa Yom Tov. O primeiro e o último dia são dias sagrados, fora de Israel. Os primeiros 2, os últimos 2. Acabam sendo 8 dias, não só 7, por motivos que a gente já explicou, etc. E os dias intermediários, eles são dias Chol Hamoed. Significa que são dias de festa, mas você tem certas restrições do que você pode fazer ou não. Você trabalha só se realmente é muito necessário. Você pode cozinhar, mas não é um dia qualquer, não é um dia comum. A gente hoje não coloca tefilim, etc. Então é um dia de mais rezas, mais concentração e várias restrições que a gente não pode fazer nesses dias de Chol Hamoed. Então isso acontece, esse ciclo de o primeiro e o último dia ser Yom Tov e o meio são Chol Hamoed, acontece com Pesach, e logo depois de Pesach, aqui aparece a mitzvah do Omer. O que é a mitzvah do Omer? A mitzvah do Omer era que depois do primeiro dia de Pesach, então vamos imaginar, começou Pesach esse ano, começou sábado à noite, certo? Então domingo, então sábado à noite você fez o Seder em Israel, domingo à noite, você terminava o Yom Tov, até hoje termina o Yom Tov em Israel, eles tinham que sair para os campos. E eles faziam um evento muito grande, deles cortarem a cevada que tinha acabado de crescer. Dessa cevada, eles separavam e faziam uma oferenda para Hashem. Qual era a quantia de cevada que eles pegavam? Em vez de falar 1 quilo ou 10 quilos, se fala Omer. Omer é a quantia de cevada que eles levavam. Daí vem o nome Sfirat HaOmer, porque a contagem do Omer começa justamente, começou esse ano, no domingo à noite, porque a Sfirá a partir do Omer. Se fazia esse sacrifício de cevada, e o que acontece? A partir de, vamos usar o exemplo desse ano, a partir de segunda-feira, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, à noite, você já pode comer da nova plantação, da nova colheita em Israel. O que acontece? Até então, o que cresceu antes de Pesach, você não podia usufruir. É aquilo parecido com trumá, por exemplo. Eu só posso comer os meus grãos, meu trigo, se eu tiver a parte para o Cohen. Aqui não é para o Cohen, aqui é para Deus como oferenda. E todas as cevadas que tinham crescido, eventualmente trigo que tinham crescido nessa nova colheita, você tinha que esperar chegar o segundo dia de Pesach para que aquilo seja ofertado. Antigamente, se você sabe que foi ofertado ao meio-dia, você já pode comer. Hoje, que não tem o templo, a gente espera até o final do dia, e aí você pode comer dessa nova colheita. Depois que o templo foi destruído, então hoje você tem, quando você vai nas lojas, você vê Yashan, não sei quem já viu, farinha Yashan. Farinha Yashan é para aqueles que têm o cuidado, até mesmo hoje em dia, até mesmo fora de Israel, de cuidar que o trigo ele realmente já tenha passado pelo Pesach, pelo segundo dia de Pesach. Então eu já expliquei isso em outros momentos, como funciona, como que isso acaba afetando a pessoa, como que ele vai comprar farinha, até macarrão, etc., biscoitos, bolachas, etc., bolos, tudo isso ele tem que, quem toma esse cuidado, então ele tem que realmente sempre averiguar. Então nessa época do ano, por exemplo, agora, ele tem em abundância, mas depois vai ficando, ele tem menos, porque daqui a pouco a probabilidade daquilo que você vai comprar já vai ser da nova colheita, e ainda não chegou abril, não chegou março, abril, quando cai Pesach, e ainda você não pode comer dessa farinha. Então, quem toma esse cuidado tem que estar sempre atento a isso. E aí a Torá fala, a partir de então, os fartem lachem macharat Shabbat. Vocês devem contar para vocês no dia seguinte, após o Shabbat. E aqui vem uma frase muito enigmática, porque essa frase é uma frase que gerou muito debate entre os sábios e aqueles que negavam a Torá oral. Eles, teoricamente, acreditavam só naquilo que está escrito preto no branco. E aqui é um exemplo clássico que a Torá escreve algo de uma maneira enigmática.
A Torá fala que você vai ter que fazer o Omer no dia seguinte do Pesach, e depois a Torá fala que você vai contar no dia seguinte do Shabat. Dia seguinte do Shabat é Yom Rishon, domingo. Mas nem sempre Pesach cai no domingo, nem sempre o primeiro dia de Pesach cai no sábado. Esse ano cai domingo. Mas nem sempre cai no sábado e coincide que é domingo. Então eles interpretavam que o Pesach tinha que cair sempre no sábado. Já os sábios, eles dizem que a Torá fala de uma maneira encriptografada, e a palavra Shabbat significa descanso. E o descanso aqui se refere ao Pesach, a própria festa do Pesach. Boa pergunta, por que a Torá usou a palavra Shabbat e não Pesach, Maharata Pesach, mas assim é a tradição que nós temos através dos nossos sábios. Eles têm dicas, têm provas na Torá, mas para quem não queria escutar, eles achavam que tinha que ser no domingo. E eu dei um shiur já, talvez até gravado no Spotify, alguns anos atrás, sobre quando caiu, justamente dessa maneira, Shavuot, inclusive. Então, o que acontece, por que eles brigavam tanto por isso? Tem tantas coisas na Torá que você pode interpretar literal e não é literal, mas a explicação é do que representava, qual que era a visão de vida desses Baitusim, etc., versus a visão absoluta da Torá, deixar para outro momento. Mas o ponto é que aqui a gente tem a tradução da Torá, não é literal, e quando você fala Maharat Shabbat, significa o dia seguinte após o Pesach. Qual que é a ideia dos Sfirat HaOmer? Está contando o quilo. Imagina você fala, hoje é um dia do quilo, 2 dias do quilo. É feira? Está vendendo banana? O que é essa contagem do quilo? Então, no sentido mais abrangente, todo mundo sabe que a gente está se preparando da saída do Egito para receber a Torá. Mas se fosse assim, se faria uma contagem regressiva. Faltam 49, faltam 48. Você está querendo chegar naquele dia. Mas a nossa contagem é progressiva. Porque a gente está contando o dia a partir do dia que eu fiz o quilo, que eu fiz lá o Omer. O que isso é tão importante? Então, a verdade é que o sentido espiritual, o que significa é que a cevada era essa ascendência, mas por que a cevada? A cevada é um alimento animal. Quando eles tinham trigo e a mudança, a cevada era o que eles davam para o animal. Então, a ideia é da gente conseguir contar a evolução de um animal para você se tornar gente. O que significa isso? Primeiro, que antigamente, e você vê na Torá muitas vezes, a referência era sempre agrícola. Então, quando a Torá fala das festas, a Torá chama, por exemplo, Pesach, Chag HaAviv, a festa da primavera. Agora vai ser Chag HaKatzir. Sukkot vai ser a época da colheita. E a festa de Sukkot é Chag HaAsif, que você leva para dentro de casa. Porque eles costumavam deixar ao longo do verão os grãos para secar com o sol, mas quando vai começar, chega Sukkot, vai começar as chuvas, você já leva para dentro de casa os grãos e etc. A referência da Torá é sempre de acordo com a questão agrícola. Por quê? Porque a agrícola, na verdade, a agricultura é a fonte de vida. E é para você lembrar, durante a primavera, cada estágio da evolução da tua comida, do teu sustento, você tem que lembrar de Hashem. O que se traduz para a gente hoje é que você tem que lembrar, quando você trabalha, quando você recebe o salário, quando você entrou alguma coisa, o tempo todo você lembrar que é Hashem. Então, no estágio agrícola é quando começa a crescer, quando você vai cortar, quando você vai levar para casa, tudo isso você tem uma festa específica nesse momento para você lembrar de Hashem. E aí a Torá fala, você faz a contagem a partir do dia que você cortou a cevada, até o dia que você vai ofertar para Hashem o trigo. Shavuot, você tem a mitzvah de fazer shtei alechem, que eram 2 pães, que eles eram feitos do trigo e não da cevada, que é a evolução de se tornar de um animal para se tornar gente. E aí vem a ideia mais profunda dos Sfirat HaOmer, e a contagem, as Sfirot, que a gente fala cada dia, é de cada dia a gente se aprimorar e sair do nosso Egito particular, deixar de ser animal, deixar de seguir o nosso instinto animal egoísta, e a gente se tornar um ser humano, no sentido que o intelecto controla as emoções, e a gente pode chegar pronto para poder receber a Torá. Então, por isso, a contagem ela é evolutiva, progressiva, que cada dia a gente está dando um passo a mais para poder estar pronto para poder receber a Torá. Esse é o sentido do homem. Dúvidas? Eu só li agora que Homer são 2,2 litros. Boa. Então, 2,2 quilos também. Litros ou quilos? Dá no mesmo. Em água, dá no mesmo. Se for água, dá no mesmo. Boa. Se for água, bom. Depois, você tem
a Torá traz para a gente Shavuot, que Shavuot em Israel é um dia só, que você, quando termina justamente o 50º dia após o segundo dia do Pesach, você celebra, como fazendo Yom Tov. Não existe uma mitzvah específica do Shavuot. Hoje a gente vai lá, faz questão de escutar os 10 mandamentos, tem o costume de comer laticínios, a gente passa a noite acordado, mas tudo isso não é uma mitzvah específica, não tem a obrigação de comer, como por exemplo matzah, ouvir o shofar, etc. Depois você vai ter Rosh Hashanah, que aparece a mitzvah na Torá, uma alusão ao shofar, e a mitzvah do Yom Kippur, todo mundo conhece, Shabbat Shabbaton Lachem, esse é o Shabbat para vocês, e depois a Torá fala para a gente a mitzvah do Sukkot. Então você tem Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e depois a mitzvah de Sukkot, que são os dias, o primeiro dia, o último dia de Sukkot, e diferente do Pesach, que são 7 dias em Israel, Sukkot, eles são 8 dias que a gente tem, diferente, que tem um dia a mais, que é chamado Shmini Atzeret, ou Simchat Torah, etc. Essas mitzvot estão aqui na nossa paraxá, e como eu falei, como elas falam todas as festas, em cada uma dessas festividades, a gente, Pesach, Shavuot, Sukkot, a gente faz essas leituras na Torá. Eu não vou perguntar do Hanukkah inteiro. Boa, muito boa pergunta. A Torá, a Paraxá conclui com uma passagem, duas passagens. Primeiro, qual era a oferta especial que eles faziam, a oferenda especial que eles faziam no Shabat. Isso a gente costuma dar isso todo Shabat depois da reza, Vakachla Solet. E aí depois tem uma passagem bem enigmática que a Torá fala que veio um indivíduo que ele era filho de uma israelita, filho de um homem egípcio, e ele brigou com alguém, e aí ele vai lá e ele amaldiçoa o nome de Hashem. Fazer isso é algo tão grave que normalmente, eu falei a palavra, mas a gente usa um eufemismo, se fala, você usa a palavra contrária. Então a gente fala que ele abençoou o nome de Hashem, para sequer falar o ato que ele fez, que é algo tão grave. E aí não sabiam o que fazer com ele, prenderam ele para saber o que fazer, e Hashem, ele orienta Moshe que ele tem que ser apedrejado. Então, qual foi a história, por que ele xingou, o que ele estava brigando e etc. Então, vou falar rapidamente, uma das explicações, pelo menos, é de que esse homem, o que acontece é que a Torá atesta para a gente de que, apesar de que os nossos antepassados foram escravos no Egito, em relação ao trabalho, Hashem protegeu as mulheres, elas não se relacionaram com os egípcios. Por mais que se poderia, teoricamente, dizer, bom, se ele é um povo escravo, então sem dúvida que eles faziam o que eles queriam. Mas Hashem, ele protegeu, e Hashem coloca o seu nome, quando ele fala das tribos, para, por exemplo, quando a Torá vai descrever a Torá coloca a letra Yud, é uma maneira que a Torá prova que isso não aconteceu, e eles estavam protegidos, com uma exceção. Quem lembra daquela passagem do Moshe Rabbeinu matando o egípcio, que o que estava por trás daquela história é que o egípcio, na noite anterior, ele mandou o judeu sair de casa, e ele foi lá e deitou com a esposa dele. Depois o cara voltou, a esposa não percebeu, mas depois ele voltou e ele percebeu que alguém tinha violado a sua esposa. Ele ficou muito chateado. E o egípcio percebeu o que ele percebeu, e por isso, e nessa hora, Moshe Rabbeinu viu que ele estava batendo. Felizmente, os judeus apanharam várias vezes, mas ele estava batendo de uma maneira mais cruel ainda, porque ele estava querendo evitar problemas, digamos assim. Então, daquele relacionamento, era um pai egípcio com uma mãe judia. O filho que nasce é o quê? Ele é judeu. De que tribo? Ele não tem tribo. Então, aonde ele fica? Ele fica com a tribo de Reuven, Shimon, lá no deserto, estavam divididos pelas tribos. Então, começou uma briga em relação a isso. E aí, isso foi uma das explicações da causa que ele ficou bravo, e ele foi lá, e ele abençoou o nome de Hashem. Então, essa é uma das explicações, tem outras, etc. A gente deixa para outro momento. Bom, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Chico,